Bom, gente, vamos voltar aqui agora com a questão do direito administrativo, essa questão realmente, o direito administrativo foi um pouquinho mais leve, né? Teve algumas questões mais difíceis e tudo, mas o direito administrativo realmente a prova da OAB deu uma ajudada na gente, principalmente porque é aquele negócio, né, gente? A FGV não cobra licitação. Né? Isso aí é uma coisa que todo mundo já está meio careca de saber e tudo, talvez por isso também na próxima prova até cobre, né? Mas FGV não cobra licitação, como foi também muito batido aqui em sala de aula. Então nós vamos trabalhar aí o que foi, o que caiu. Bom, a gente já começa direto aí numa questão polêmica, uma questão que quer falar sobre a improbidade administrativa. Gente, improbidade administrativa, ela é um processo cível. E infelizmente as nossas questões aqui nos remetem até mesmo a uma situação criminal, né, penal ou até mesmo administrativa para as questões. Realmente é uma questão que provavelmente deve ser anulada. Essa questão ela tem que ser anulada justamente porque a improbidade administrativa ela é um procedimento cível, simplesmente cível. E aí nós tivemos até uma questão aqui da prova, que eu acredito realmente que vai ser falada pelos nossos alunos, que vai ser marcada pelos nossos alunos, mas que no final, infelizmente, ela estraga toda a situação de uma questão. Porque fala aqui no que tange a chamada de ação de improbidade administrativa, assinale a definição correta segundo a doutrina do direito administrativo. Bom, essa questão realmente tem que ser anulada, ela não tem uma resposta 100% certa, mas a que está menos errada aqui, no caso da questão da prova verde, a letra C, que fala que trata-se de ação civil, muito embora das sanções previstas pela 8.429, que é a lei de improbidade, ultrapasse o âmbito da simples ação de ressarcimento e importa em penalidade de natureza penal e administrativa. Gente, a ação é uma ação civil, então a questão fala que é uma ação primeiramente administrativa, não se trata de uma ação judicial ou trata de uma ação de natureza civil e penal. Não, ela não tem uma natureza nem administrativa nem penal, portanto essa questão provavelmente vai ser anulada. Ela tem que ser anulada justamente porque não tem lógica marcar uma situação criminal ou penal com uma questão de improbidade administrativa. O resto das outras questões administrativas foram questões realmente bem boladas, que não tem, acredito aqui pelo que eu analisei, pelo pouco tempo que eu tive para analisar a questão de direito administrativo, a gente não tem uma situação muito de nulidade. Tirando essa questão sobre improbidade administrativa, as outras questões foram muito bem feitas, foram muito bem elaboradas, então acredito que a gente não vai ter muito problema com elas. Questões fáceis, que a gente vai destrinchá-las agora para vocês. Tendo o agente público atuado nessa qualidade e dado causa dano a terceiro, ou por dolo ou culpa, vindo a administração a ser condenada, terá esse o direito de regresso. Bom, em regra, né, essa situação de direito de regresso, justamente pela responsabilidade objetiva do Estado, responsabilidade objetiva que começa a ser prevista pelo artigo 43 do Código Civil, que fala que todos os propósitos da administração pública, seja ela direta ou indireta, tem uma responsabilidade objetiva, podendo entrar com uma ação de regresso com seus propósitos. Portanto, o que a gente tem que entender é que a resposta certa a essa questão é que o prazo prescricional tem início a contar do fato que gerou a ação indenizatória contra a administração pública. A próxima questão fala sobre a estruturação da administração, traz a presença necessária de centros de competência denominados órgãos públicos ou simplesmente órgãos. Quanto a esse, é correto afirmar que a questão é essa que tem a resposta que possui personalidade jurídica própria, respondendo diretamente pelos seus atos. Né? Essa situação fora disso, é óbvio que todos os órgãos públicos eles têm uma personalidade jurídica própria. Questão essa que acredito que os alunos também não tiveram muita dificuldade. A próxima, questão 30, sobre atos administrativos, que é o que sempre cai. Eu sempre falo em sala de aula para os alunos que todas as provas da FGV, provas de concurso público, sempre estão caindo as questões de atos administrativos. E por sempre estarem caindo questões de atos administrativos, ficou tranquila essa questão sobre a revogação, justamente porque a revogação ela é ato privativo da administração pública só por oportunidade e conveniência. Nós temos atos que são vinculados
E esses atos vinculados, eles podem ser anulados, e podem ser tanto pela administração pública quanto pelo Poder Judiciário. Como os atos vinculados, se forem anulados, significa por ilegalidade, o efeito só pode ser o ex tunc, pois retroage desde o início. Mas sendo uma revogação, significa que aquele ato tornou-se inoportuno ou inconveniente, e aí a revogação é ato da administração pública com efeito ex tunc, significa que ele não retroage à sua origem. Resposta certa, então, praticados dentro de uma competência discricionária, produz efeito ex tunc. A próxima situação aqui da prova, artigo 31, a questão número 31, fala que o artigo 37, inciso 2 da Constituição da República Federativa do Brasil de 88, condiciona a investidura do cargo ou emprego público à prévia aprovação de concurso público, sendo essa como resposta que os candidatos aprovados em concurso público de provas ou de provas e títulos e classificados no limite de vagas oferecidos no edital possuem direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do concurso. Não apenas uma mera expectativa de direito. Expectativa de direito você tem numa situação se você não tivesse o próprio direito adquirido. A partir do momento que você passa e dentro do número de vagas previsto pelo edital, nós temos um princípio chamado da vinculação ao instrumento convocatório, no qual a administração pública se vincula aos termos desse edital. Sendo assim, o direito ele não é uma simples expectativa, e sim um direito daqueles que foram aprovados. Acredito que agora nós temos mais um administrativo e fala o seguinte: de acordo com o critério da titularidade, considera-se públicos os bens de domínio nacional pertencentes, e a resposta é as entidades da administração pública direta e indireta. Bom, gente, isso aqui foi uma questão do direito administrativo. Mais um pouquinho nós vamos colocar no direito civil. Obrigado e boa noite.